Na aula passada, memória secundária. Agora a gente vai para o barramento. O barramento, pessoal, no caso, um caminho comum, né, pelo qual os dados trafegam dentro do computador. E nós temos os tamanhos do barramento, né, pode ser 16 bits, que no caso transfere 16 bits de dado. Tem a velocidade, né, medida em megahertz. Essa velocidade deu a gente teve até parar a aula, né, na última vez, por causa da velocidade, né, que a gente estava com... Algumas pessoas estavam com dificuldade de entender o conceito de frequência, né, então eu vou abrir aqui uma imagem sobre a respeito disso, né, para vocês entenderem. Eu vou botar uma frequência analógica, né, do sinal analógico, uma frequência que a gente vai utilizar aqui no sinal digital, né. Vou tentar mostrar para vocês rapidamente. Sei que não é o objetivo da disciplina, mas como é interessante vocês revisem, né. Poxa, só tem imagem pequena. Ah, tá ótimo. Ó. Não sei se vocês estão vendo aqui na imagem, né? Que é um exemplo de uma frequência, tá? Então, nessa imagem aqui, que vocês podem estar vendo, nós temos o que? Aqui fora do slide, né, que eu peguei. Nós temos aqui uma frequência de 3 Hz, ó. Tá, ok? O que significa frequência? Frequência vou colocar aqui, frequência é igual a 1 sobre t. O t é o período e o período é o tempo em que ocorre algo, né? No caso aqui a gente tem um exemplo da onda senoidal que chega na nossa casa, ó. Ok? Então, ó, digamos que aqui é 0 segundos. A nossa tensão é o que? É 220 volts, né? O que significa isso? Significa que ela oscila ela tem uma tensão de pico de 220 volts. Então, hora ela está sempre 220, aqui nesse ponto, ó, no pico. Hora ela está quanto? Menos 220, tá? No outro pico inferior. Por isso que a gente chama, no caso, a energia que chega na nossa casa de energia alternada. Ó, vai, desce. Nesse ponto bem aqui, ó, ocorre o que? Vocês estão vendo essa imagem aqui da senoide, ó. Nesse ponto ela volta o que? A zero, né? Ela meio que completa a figura, ó. Ela começa, desce, volta para cá e recomeça novamente, ó. Então esse tempo onde você tem um elemento do que você está medindo, no caso a energia, você chama de quê? Um período, né? Tá, ok? Então nós temos um período aqui, e esse um período, o período é dado em quê? Em segundos. Então o período nesse caso aqui é o quê? 0. Esse t aqui, digamos, eu vou botar aqui embaixo, é o quê? T igual a 0,333 segundos, tá? E esse valor eu não tirei aleatoriamente não, é da medida aqui, ó, pessoal. Então você tem um período em 0,33 segundos. E assim sucessivamente. Só que você quer, né, pegar isso em 1 segundo, então você vai dividir 1 sobre 0,33, né? No caso a frequência aqui, ó, ficaria 1 sobre esse valor aqui. E o que isso vai dar? Se você dividir, vai dar o que? 3 Hz. Então essa é a frequência que está aqui em cima, ó. Então em 1 segundo, você tem 3 Hz.
E o que significa isso? É basicamente que em um segundo você tem três, ó, figuras dessa. Estão entendendo? Basicamente isso, pessoal. Não tem muito mistério. Se fosse 60 Hz, em um segundo você teria 60 figuras dessa aqui, ó. Fica bem menor o gráfico, né? E assim sucessivamente, tá? Isso aqui é para nossa a nossa corrente alternada, tá? Agora vamos lá para a corrente. Se pois, cara. Agora deixa eu mostrar mais ou menos o que a gente vai estar trabalhando aqui, né? No caso da velocidade da memória. A velocidade da memória, pessoal, já é dada com clock, né? Que é esse cara aqui. Isso aqui eu vou explicar mais pra frente quando eu estiver falando de microprocessador. Então é a mesma coisa, só que olha só, o formato da onda, ó, é interessante aqui, ó, vocês podem ver. O formato da onda digital é essa aqui, ó. É uma onda quadrada. Vocês podem ver aqui, ó, uma hora está em baixa, sobe, baixa de novo, tudo mais. Isso aqui eu vou explicar com mais detalhes quando a gente estiver trabalhando com microprocessador. Mas o conceito é o mesmo. Frequência é igual a 1 sobre o período, então é o período que ocorre essa questão do barramento, tá? Isso aqui foi só uma revisão de frequência, vamos voltar para a aula. Pronto. Então, voltando para a aula, nós temos então que a velocidade do barramento ela é dada em MHz, então já é um valor bem mais alto de frequência. O barramento rápido permite transmitir dados rapidamente, que torna as aplicações mais rápidas. Bem redundante, mas é isso mesmo. Então, quanto mais rápido o barramento, mais informação você consegue transmitir. Então, quanto maior a frequência, né, que é a unidade de velocidade do barramento, ó, quanto maior a frequência, mais rápido você tem informação sendo transmitida, tá? Aqui exemplos físicos de barramento. Nós temos aqui um barramento chamado PCI, tá? Aqui já é o AGP Express, tá? Ou no caso, esse aqui é o PCI Express, tá? Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, tá, pessoal? Porque isso é outra disciplina, né? Informática. E temos aqui mais um barramento PCI. Esse PCI, PCI Express, são os tipos de barramento. Assim, o que eu quero a tecnologia utilizar no barramento, mas eles não deixam de ter essas mesmas características. Ligam 2 ou mais elementos, eles podem ser de 16 bits, quando tem 16 vias, transmite 16 bits de dados. 32 bits, podem transmitir 32 bits de dados. Lembrando que bits, né, pessoal, é o que? Aquele 0 ou 1. Então, se eu digo que um barramento transmite 16 bits, ó a informação que ele vai transmitir, né? No caso, deixa eu aqui que tem um espaço melhor. Se eu disser, por exemplo, que esse barramento aqui ele tem 16 bits de transmissão, digamos que claro que não é esse valor, mas vamos lá. Eu vou botar um valor baixo para vocês entenderem, tá? Digamos que 10 Hz. O que significa isso? Significa que ele envia uma mensagem, ó, do tipo... Vou colocar aqui... Bom, se é 16 bits, quantos valores ele vai ter? 16, né? Eu vou colocar uma informação aleatória. Vamos lá. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, né? Falta mais um. 1, 1, 1, 1. Tá ok? Essa aqui é uma informação de 16 bits, mas ela também pode ser uma informação de quantos bytes? 2 bytes, né? Por que, pessoal, quem lembra?
professor? Essa informação que eu estou enviando aqui, ela é 16 bits. Quando eu falo assim que o barramento, ele transmite, esse barramento aqui, ele está transmitindo 16 bits a 10 Hz, né? A informação que ele está transmitindo, por exemplo, eu dei só um exemplo, tá? Mas ele tem 16 informações, né? No caso, 16 informações de valores de 1 ou 0. Aqui eu botei uma informação aleatória, 1001, 001, 1001, 1111, né? Tem 16 bits aqui, ou então você pode dizer que ele tem 2 bytes. Por quê, pessoal? Porque a cada, como vocês fizeram na lista, 8 bytes correspondem, ou, desculpa, 8 bits, né, correspondem a 1 byte, né? Então, se aqui a gente tem 16 bits, nós temos 2 bytes, tá? Então, é essa informação que está sendo transmitida numa velocidade de 10 Hz, tá? O que significa isso? Significa que nós enviamos essa informação, né, em quantas vezes por segundo? 10 vezes por segundo, ok? Claro, no computador não é 10 Hz, né? Você vai encontrar em termos de 1000 MHz. Então, são mais ou menos 100 milhões de vezes por segundo, entendeu? A informação é transmitida. Então, é bem rápido. Eu botei 10 Hz para vocês entenderem, tá? Mas, na prática, você tem ordens de megahertz, que é coisa de 100 milhões de vezes. 1 bilhão de vezes, até em gigahertz, né? Então, é bem rápido, tá? Então, continuando aqui, pessoal, os barramentos, a classificação deles, eles podem ser classificados em barramentos de dados, barramento de endereços, barramento de controle. São esses 3 tipos. Aqui nós temos um exemplo, né? Aqui CPU, pessoal, ele é o nosso microprocessador, viu? A CPU ela pode ser chamada de microprocessador, processador, etc. Já aqui, ó, MP é memória principal, viu? Memória principal, e aqui é S, é entrada e saída. Esses são os termos que vocês vão ver tecnicamente, digamos assim, tá? CPU, memória principal, entrada e saída, ó, E/S, tá? Então aqui a gente pode ver os barramentos, né? E as comunicações, ó, entre os dispositivos, elas são feitas por quem? Pelos barramentos, né? Dá para ver aqui claramente. Então a CPU ela está em contato com o barramento de dados, aqui bidirecionalmente, ó, tem uma setinha que vai para cima e para baixo. A memória principal também, dispositivo de entrada e saída também, tá? Eu vou falar aqui mais sobre eles nesses próximos slides. Então, o barramento de dados, ele interliga o microprocessador à memória principal, é usado para transferência de instruções ou dados a serem executados. Ele também é bidirecional, ou seja, ora os sinais percorrem o barramento vindo do microprocessador para a memória principal, ora percorrem o caminho inverso. Ou seja, quando o processador, né, pessoal, ele escreve ou lê uma informação, né, aquelas informações em bits, ora ele pode estar escrevendo, e quando ele escreve, ele está então enviando uma informação para a memória, ó, CPU, memória, tá? Ora ele lê. Quando ele lê, a informação está vindo da onde? Da memória para a CPU. Por isso que a gente diz que ele é bidirecional, tá até aqui, ó. Aqui a setinha aqui da memória de dados, bidirecional. Esse tipo de barramento ele influencia diretamente no desempenho do sistema. Quanto maior for a largura do barramento, maior o número de bits de dados transferidos por vez. Ou seja, aquelas informações, né, que eu mencionei, quanto maior ela, né, a gente fez um teste com 16 bits, mas e se fosse 32 bits? Seria o dobro de informação, né? Então, quanto maior essa largura, né, da quantidade de bits, maior a informação que é transferida, tá? Aqui um exemplo, né, de um tipo de computador. Os primeiros computadores pessoais possuíam barramentos de dados de 8 vias, ou seja,
capaz de transferir 8 bits, né, por vez. Então, um exemplo aqui, né, de um computador de 8 bits, porque ele tinha 8 vias no barramento, tá? Lembrando que o barramento, pessoal, é uma parte física, ó. Então, ele tem umas coisas chamadas vias elétricas, tá? Que interligam os componentes. Então, essas vias, elas são de fato algo físico. Então, quando você diz que ele tem 8 vias, nesse caso aqui, significa que ele está transferindo 8 informações, né? Em cada via com uma informação, tá? Aqui, outro exemplo, que é o barramento de endereço. A gente já viu o barramento de dados, agora o de endereço. Ele interliga o microprocessador à memória principal novamente, só que nesse caso, ele está usando, né, para transferência dos bits que representam um determinado endereço de memória. Ou seja, nesse caso ele é unidirecional, porque é uma informação que o microprocessador vai enviar para a memória. A quantidade de vias, novamente, corresponde a quantos bits, né, representa o valor de um endereço. Por exemplo, né, novamente esse exemplo aqui, esse computador ele possuía 20 linhas de barramento de endereço, ou seja, ele podia utilizar endereço de no máximo 20 bits, tá? E aqui a gente vai relembrar uma coisa que a gente viu nas memórias, é que cada memória tinha o quê? Tinha endereços. E aqueles endereços, né, eles tinham, por exemplo, eu até mostrei um exemplo, né, então cada memória ela vai conter uma informação, tá? Por exemplo, né? Aqui é uma memória de 8 bits. Então, essa memória ela tem 8 informações aqui dentro. Só que é o seguinte, eu também tenho um endereço de onde está essa informação, que eu mencionei, são como gavetas, né? Então, a memória ela tem várias camadas, ó, com essas informações, tá? Então, digamos que tem várias, eu não vou preencher, né, pessoal, senão vai demorar muito, mas uma memória tem várias informações e em cada informação, né, tem endereços, né? Então, por exemplo, se você quiser acessar uma informação específica, nesse caso bem aqui, eu vou ter que endereçar essa região aqui, ó. Isso é feito automaticamente pela memória e o microprocessador vai então somente acionar ela, tá? Cada informação é dado um endereço correspondente e se o microprocessador está precisando de uma informação, ele usa o barramento de endereço para acionar esse endereço. Após acionar o endereço, essa informação ela é o que? São dados. E esses dados voltam pelo barramento de dados. Ó. Vocês estão entendendo? Por isso o barramento de endereço é só unidirecional, ou seja, é só do microprocessador para a memória principal. Tá? Já os dados que contém nesse endereço, os dados que estão contidos nesse endereço, são reenviados pela barramento de dados. Basicamente isso. E tem o barramento de controle, né, que é o último barramento. Este barramento interliga o microprocessador aos demais componentes do sistema computacional, que são as memórias e dispositivos de entrada e saída. Essas memórias são as memórias secundárias, tá? Então esse barramento de controle é mais relacionado com os outros dispositivos, fora as memórias principais. Eles são usados mais para passagem de sinais de controle gerado pelo sistema. Ele é bidirecional também. No caso, se você tiver muitos componentes, pode ser enviado, né, sinais de espera, por exemplo. Enquanto você está utilizando um mouse. O mouse é um dispositivo de entrada e saída, né? No caso, é um dispositivo de entrada de dados. Ele vai enviar uma informação para o computador. No entanto, eu estou usando o mouse e o teclado ao mesmo tempo. Então, o microprocessador ele meio que coordena a utilização desses componentes, tá ok? Esses componentes, no caso, o mouse e teclado. E por onde ele vai controlar esses dispositivos é pelo barramento de controle, tá? Então, pessoal, Professor Malisson, pode falar. tipo, eu já vi gente botando um teclado e um mouse em um celular. Sim. É a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa porque o celular, pessoal, ele é um sistema computacional, tá?
se vocês olharem as configurações do celular de vocês, por, por curiosidade, vocês podem fazer esse experimento na casa de vocês. Vocês vão procurar, por exemplo, usando o Google ou alguma coisa, por exemplo, especificações técnicas, celular, tal. Aí você bota um modelo do seu celular. Quando você vai ver a especificação técnica, vocês vão ver o que? Vocês vão ver quantidade de memória, né? Acho que estão falando uma coisa aqui. Vocês vão ver a quantidade de memória, né? Os celulares têm a memória. Vocês vão ver a velocidade do processador, tá? O que mais você tem? Você tem a capacidade, né, do celular, memória RAM, né? Vou até colocar aqui um exemplo. Vou botar aqui o meu celular. Professor, essa aula tá sendo gravada, não tá, professor? Tá sim. Então, tá meio. Então eu vou colocar aqui ficha técnica do meu celular. Tá aqui. Não tô fazendo propaganda não, pessoal, só pra... Por exemplo, aqui, como você pode ver, eu vou provar para vocês que isso aqui é um computador, né? O celular é um computador. Porque olha só, pessoal, ele tem o que? Processador. Aqui as configurações do processador, tá? Isso aqui a gente vai ver quando a gente estiver trabalhando na aula de processadores, né? Olha aqui, ó, memória RAM. A gente não viu memória RAM aqui, ó, 4 GB. Tá, ok? Expansiva até 64 GB, né? Aí o que significa? Que você pode pôr até 64 GB de memória aqui. No caso, se você colocar... Ah, não, desculpa. Esse aqui já é a memória ROM, né? Não a memória ROM, mas a memória secundária dele, tá? Que é a memória que vai gravar os dados, né? Que você não vai perder. É aquele exemplo que eu dei várias vezes na aula passada, que é a memória RAM é a informação que você está vendo no momento, e a memória secundária, ou não volátil, né? Esse é o termo. É aquela memória que você desliga seu celular, liga de novo e permanece. Por exemplo, uma foto que você tira. Quando você desliga e liga novamente seu celular, a foto está lá novamente, né? Agora, algumas outras coisas não vão estar. Por exemplo, se você estiver trabalhando agora, fazendo um desenho no aplicativo, você não salva o desenho e você desliga. Aí você liga de novo, você perdeu o desenho que você fez, né? Porque ele estava na memória RAM, tá? Ele só vai passar a ser uma memória não volátil quando você salvar na memória secundária do seu celular, que aqui, ó, 64 GB. Normalmente a memória secundária é muito maior que a memória RAM. Então tem algumas outras coisas que dá pra diferenciar e ver que ele tem esses mesmos componentes de um computador, tá? No caso de um sistema computacional, porque ele é um sistema computacional, ok? Aí a sua informação foi com relação algumas pessoas ligam teclado e celular. Bom, no celular, teclado, mouse e celular. Isso é possível porque o celular ele tem entradas para dispositivos de entrada e saída, que é o próximo slide que a gente vai ver. Então, só para adiantar, o mouse e o teclado que você coloca no celular, eles vão servir como que dispositivos de entrada, tá? Você vai estar enviando uma nova informação para o seu celular. Aí, no caso, depende do tipo de celular que você está usando, né? E das configurações do software. Porque, assim, aqui a gente está falando só da parte física, mas existe uma parte também de software. Por exemplo, quando você... isso acontece muito em computador. Quando você coloca um novo dispositivo no computador, ele vai ler o dispositivo e vai instalar esse dispositivo. Ou seja, você tem um tempo para ele instalar o dispositivo no seu computador. Isso é feito de maneira com software, tá? No celular é a mesma coisa. Provavelmente você vai ter que baixar os drivers do seu dispositivo que você está colocando, que é o nome do conjunto de software, né? Geralmente é dito como drivers, né? Então, você vai instalar e após instalado, o celular vai reconhecer esse novo dispositivo, tá? E você vai controlar esse dispositivo, já agora falando fisicamente, pelo barramento de controle. Tá? No caso do celular é um outro tipo de barramento, tá? É muito menor que um barramento de um computador, né? Mas também vai existir essas mesmas barramentos, dados, endereço e controle. Porque o quê? Porque o que a gente viu? O celular também tem memória RAM, né? Então memória RAM é o quê? Memória principal.
Celular tem também o que? Processador. Processador é o que? CPU, também conhecida como CPU. E no caso, o seu teclado que você adicionou é um dispositivo de entrada, saída. Então nós temos o que? Os três elementos que temos aqui nesse gráfico. Então todo e qualquer sistema computacional vai ter esses elementos básicos. Isso aqui é o básico do básico, para vocês terem noção do sistema computacional. Tem muita coisa ainda que aí vocês vão ver em outra oportunidade, na faculdade, por exemplo. Aqui com a gente é só mesmo o básico para a gente entender, para poder estar trabalhando pelo menos identificando esses componentes, tá? Na identificação, né? Então, tem todos esses dispositivos no celular, então ele é um sistema computacional e possui barramentos. Barramento de dados, barramento de endereço. Barramento de dados, lembrando novamente, aquele barramento onde vai conter os dados, né? Por exemplo, um dado de um aplicativo, alguma coisa do tipo. Barramento de endereço vai selecionar o endereço onde está o dado. E o barramento de controle é para o controle de dispositivos de entrada e saída. Tá ok? Bom, aqui é a última parte do slide, que é o dispositivo de entrada e saída. A gente meio que já até conversou a respeito, né? Mas vamos falar mais tecnicamente, né? A definição do dispositivo de entrada e saída é que são equipamentos, né, utilizados como portadores das informações que o computador irá processar. Ele é um elemento de comunicação entre o computador e seu ambiente. E aqui um exemplo, né? Quando você pressiona uma tecla de um teclado, tá? Quando você pressiona o teclado, ele vai transmitir um código da tecla pressionada. Esse código ele é recebido por um circuito chamado de interface de teclado, que aqui está relacionado ao software que eu mencionei. Software. Tá bom? E esse software vai interpretar esse código, né? E vai enviar, né, informações à CPU, que é o processador aqui, pelo barramento de controle. Tá ok? Então, nesse caso, eu fiz um processo de entrada de dados. Tá? Ou seja, pressionei uma tecla, essa tecla enviou um código para o meu computador, o código foi decodificado pelo meu microprocessador, tá? Ou minha CPU. Já aqui é o inverso, ó, saída. Bom, quando é o processo de saída, né? Aqui é um exemplo, né, no processo de saída. O processo de saída começa onde, pessoal? Começa no computador ou no celular. Porque vai começar no celular e vai enviar informação para o usuário, certo? Então, ele começa na CPU. Que a CPU é o que? É o coração, né, digamos assim, ou cérebro, né, do nosso sistema computacional. Que a gente vai estar trabalhando, né, nas próximas aulas só sobre isso. Então, essa mensagem, no caso você quer colocar uma mensagem numa tela. Aí a CPU vai enviar essa mensagem para o usuário, vai processar, e isso é feito com auxílio de um circuito chamado de interface de vídeo, já que a gente está trabalhando com vídeo, que também é um software. Então a CPU envia essa mensagem para a interface de vídeo, que decodifica essa mensagem e envia para a tela, tá ok? Então tudo isso é um processo de software com hardware. Aqui a gente está vendo mais o hardware, né, que é o objetivo da nossa disciplina, mas então é meio que um meio termo. Então, para você entrar com dado, você começa com o dispositivo, você pressiona a tecla e vai para o computador. Quando você quer sair, né, com uma informação para um dispositivo de saída, no caso a tela de um computador, a informação começa no computador, é decodificada e enviada para a tela. Basicamente isso. E aqui alguns periféricos, né? Existem alguns que são especializados em entrada. Aqui uns exemplos de dispositivo de entrada, né? Teclado, mouse, drive de CD-ROM, microfone, né, pessoal? Scanner, né? Também é um dispositivo que lê, né, figuras ou fotos. Aqui uns exemplos, né? Teclado, mouse, CD-ROM. E aqui, se eu não me engano, é um scanner. É bem antigo, tá? E aqui os periféricos de saída.
o vídeo também pode ser o monitor, tela de celular. A impressora é um dispositivo de saída, né, pessoal? Porque a gente está fazendo um trabalho no computador, por exemplo, um trabalho para a escola. Você faz no computador, aí você vai imprimir em papel. Aí essa informação é dita como informação que sai do computador, né, e vai para a impressora, que é um dispositivo de saída que vai imprimir essa informação. E o exemplo claro do alto-falante, né, é uma informação que começa no computador ou celular, mas você ouve, né, a informação, né, devido a um dispositivo de saída que é o que? O alto-falante, tá? Alto-falante em celular, em computador, em diversos outros componentes, né? Aqui é o exemplo, né, da tela, o monitor, aqui é o exemplo do alto-falante e aqui é o exemplo da impressora. São exemplos bem básicos. Bom, e também existem nos dispositivos de entrada e saída os tipos de comunicação. Como a gente meio que viu, né, na explicação passada, a CPU, o microprocessador, ele não se comunica diretamente com os dispositivos, ou seja, a CPU não se comunica diretamente com o mouse, com o monitor, alto-falante, não. Então, para isso, ele precisa de uma interface de comunicação, que a gente acabou de ver também, né, interface de vídeo, interface de teclado. E essas interfaces, elas também podem ser chamadas de portas de entrada e saída ou interface. Elas podem implementar a transmissão das palavras de dados segundo duas diferentes políticas. No caso, pode ser a comunicação serial ou paralela. Na comunicação paralela, cada dígito é conduzido por um fio dedicado. E existem cabos utilizados para a comunicação paralela, são dotados de uma grande quantidade de fios. Ou seja, digamos que você tem uma informação... Eu vou falar aqui no caso de um dispositivo de comunicação paralela, né? No caso desse dispositivo, você tem aqui a informação, tá? Os dados. Não vou ficar mais preenchendo, né? E esses dados, ele tem 16 bits. Na comunicação paralela, cada bit vai ter um fio conduzindo essa informação. Basicamente é isso. E o exemplo é as impressoras, né? Já existe também a comunicação serial, onde os bits de cada palavra são transmitidos um a um, de forma sequencial, através de uma única via. Ou seja, se você tiver aqui uma informação de 16 bits, na comunicação serial você só precisa de um fio para fazer isso, tá? E como é que vai ser feito isso, professor? Já que é apenas um fio, significa que a gente vai enviar de forma sequenciada essa informação. A informação aqui, pessoal, não é entre 0 e 1, certo? Então, se você tiver um fio elétrico aqui, ó, digamos aqui que um fio para o ponto A, para o ponto B, e você quer enviar uma informação, vou botar uma informação bem fácil aqui para não causar problema, de 4 bits. Um exemplo. E essa informação tem o valor de 1, 0, 1, 0. Aqui no meu ponto B, eu estou recebendo essa informação e vou salvar essa informação, ó. Vou salvar aqui na memória essa informação. E o ponto A eu estou enviando a informação. A pergunta é, como eu vou representar essa informação aqui, pessoal, com um único fio, já trabalhando na parte elétrica? Digamos, né, que eu vou enviar um sinal desse tipo. Um sinal onde 1 é igual a 5 volts e 0 é igual a 0 volts. Então, digamos que se eu aplico 5 volts aqui, ó, nesse ponto, em um momento, ó, 5 volts, no primeiro momento, aqui no ponto B eu vou identificar como o quê? 1. Aí no segundo momento eu aplico 0 volts. Tá ok? De forma sequenciada. Digamos que aqui é em 1 segundo, aqui é em 2 segundos, aqui é em 3 segundos e aqui é em 4 segundos, tá?
Quando eu aplico 0 volts aqui em 2 segundos, qual é a informação que eu vou receber do outro ponto? Também é sequenciado, o outro ponto também está recebendo essa informação a cada segundo. 0. O próximo segundo eu vou mandar 5 volts. Qual a informação que eu vou receber do outro lado? Já sabendo que 5 volts é a informação 1. E em 4 volts eu vou mandar, em 4 segundos eu vou mandar 0 volts. Qual a informação que eu vou receber do outro lado? 0. Deu para entender, pessoal, essa parte? A comunicação? Então, nesse caso, ela é feita sequencialmente, enviando valores. Se eu fosse jogar essa informação aqui, como vocês estão vendo, ó, 1 segundo 5 volts, 2 segundos 0 volts, 3 segundos 5 volts, 4 segundos 0 volts. Se eu fosse fazer... Vocês concordam que eu consigo fazer um gráfico de tempo? Concordam, né? Então, nesse caso, Sim, professor. eu vou tentar aqui fazer, aqui no último slide, tá? É engraçado, a gente faz os slides, aí a gente tem as ideias depois, né? Pra ficar mais didático, mas enfim. Nesse slide aqui, por exemplo, aquela informação que eu enviei aqui de maneira serial, ó, eu tô reforçando a comunicação serial, pessoal, porque é a que a gente vai usar quando a gente estiver trabalhando com Arduino, tá? De um ponto A para um ponto B, eu enviei a informação, né, que a gente acabou de ver. 1, 0, 1, 0, né? Isso aqui demorou 4 segundos, né, pessoal? Isso é só um exemplo, né, porque na prática isso é muito mais rápido. Então demorou 4 segundos para enviar essa informação. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, o gráfico de tensão pelo tempo. Vocês vão ver a questão interessante aqui, né? Digamos que aqui é 5 volts e aqui é 0 volts. E aqui a gente vai ter 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e 4 segundos. Então, em 1 segundo, a gente mandou uma informação de 5 volts. Olha o que acontece aqui, ó. Já após 1 segundo, a informação cai para 0. Então, ó, 0 volts também, né? Porque 0 volts significa o dígito 0. Aqui é o dígito binário em cima e aqui é o valor elétrico. Já em 2 segundos, o que aconteceu? A gente mandou outro dígito 1. Para enviar o dígito 1, você tem que mandar a tensão de 5 volts. Ó. Sobe novamente. Em 3 segundos, ela volta a 0. Desce novamente até 4 segundos. Então aqui a gente vai ter o dígito 1 e aqui o dígito 0. 1, 0, 1, 0 em 4 segundos. Agora, professor, então é dessa forma que ele vai, o ponto B aqui vai receber a informação? Sim, com valores elétricos, tá? Isso aqui é o que a gente chama de sinal do tipo quadrado, tá? Você vê aqui que ele é representado, né, por um quadrado, tá ok? Bom, professor, e qual a frequência, né, dessa informação? Para você obter a frequência, pessoal, qual é o período que ocorre essa figura bem aqui? Né? 1 segundo? Né? Professor. Só que aqui tem um porém. Nossa informação ela é de 4 bits. Certo? Então, no caso da comunicação serial, eu vou ter que conferir a quantidade de bits e o tempo onde ocorre essa informação. Ou seja, em 4 segundos eu recebi os 4 bits. Então, a frequência que essa informação ocorre é o período em que você recebe os 4 bits. Então, você tem um período de 1 bit e o período da informação completa. O período da informação completa é 4 segundos. Tá ok? Então, a frequência da informação, vou botar aqui f de i, é igual a 1 sobre o período, que é igual a 1 sobre 4. Que vai dar o que, pessoal? 0,25, né? 0,25 Hz. E qual a informação do bit unitário? Seria o período de 1 bit, que é 1 segundo. Então, você vai ter 1 sobre t,
que é igual a 1 sobre 1, que vai dar o quê? 1 Hz. Então, o que dá para interpretar aqui? Que essa informação, ela tem uma velocidade de 0,25 Hz para a informação completa e 1 Hz para a informação incompleta, que é do byte, né? No caso, o byte. A cada 1 Hz você vai receber um byte. Vai ser 1, 0, 1, 0. A cada 0,25 Hz você já recebe a informação completa. Deu para entender, pessoal? Basicamente isso. A comunicação serial é bem simples assim. É a mais utilizada porque, pessoal, é um baixo custo, né? Você só tem um fio transmitindo. Mas ela é um pouco mais complicada na parte de interpretação, que aí você vai ter que... quando você está enviando dessa forma, o que acontece? A pessoa que está enviando, ela tem que estar em sincronismo, né, com a pessoa que está recebendo, né? Lembra de sincronismo da desenvolvimento de sistemas? É basicamente a mesma coisa aqui. O ponto A tem que estar em sincronismo com o ponto B para a informação chegar corretamente. Tá? Se tiver uma falta de sincronismo, a informação chega quebrada, né, ou faltando informação. Tá bom? Então é isso a aula de hoje, pessoal. Eu vou colocar a lista de presença novamente no chat. A gente até passou um pouco do horário, mas enfim. Deixa eu enviar aqui para vocês. Coloquei a lista de presença novamente no chat, viu, pessoal? Mas lembrando que a gente ainda está em alguns testes, né, para a gente ter o máximo de alunos aqui na sala de aula, beleza? Então é isso, pessoal. A gente se vê amanhã. Amanhã a gente já vai falar especificamente sobre o microprocessador.